Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Romanos, capítulo 2, iremos ler hoje do versículo de número 11 até o versículo de número 20. Esse capítulo que fala primeiro sobre o justo juízo de Deus e agora discute um pouquinho sobre como Deus olha para a humanidade diante dos erros que eles cometem. Então diz assim o versículo 11: porque em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei expressão maior do conhecimento da verdade. A gente vai dar uma paradinha aqui, a partir de amanhã na porção 3 a gente vai continuar do 21, mas vai ler o 20 só para você entender a linha de pensamento. Paulo vai trazendo aqui o entendimento importante de que Deus olha para todos os homens com o mesmo olhar. Então ele vai dizer que Deus não é parcial, né? Ele é imparcial diante de qualquer circunstância. E isso é importante porque nós entendemos que não existe grande nem pequeno, judeu nem grego, mas existe apenas aqueles que obedecem ou desobedecem o que o Senhor falou. E aí o versículo 14 é um versículo interessante, porque diz que mesmo quando não existia lei, ou para aqueles povos que não têm lei, os gentios, eles seguiam uma espécie de lei moral, uma conduta de preservação da vida. E essa lei estabelecia algumas regras que preservavam a vida em si, levando as pessoas a desenvolverem um padrão de proteção social, muitas vezes fundamentado em princípios e conceitos morais que eles nunca ouviram, mas que eles entendiam que aquilo ali manteria a vida em ordem. E por isso, eles geravam um padrão onde a consciência deles se tornava de alguma forma aquela que regia os pensamentos, a vontade, e muitas vezes os acusando ou servindo de defesa. É interessante porque às vezes a gente pergunta como Deus vai julgar as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Então, a gente diz que Deus vai julgá-las segundo a lei moral. Que lei moral? De acordo aquela que tem a maior proximidade com o conceito ético bíblico. É o conceito que estabelece a ordem como um fim e não apenas proteção contra os meus erros ou contra aquilo que eu deixo de fazer. Outra coisa interessante é que eu sempre, desde que comecei, estou dizendo que Romanos é um evangelho. Algumas pessoas me perguntaram no privado: pastor, mas Romanos não é apenas uma carta? Não. Romanos é um evangelho. Aquilo que nós chamamos de evangelho, os 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não trazem boas novas, eles contam a história de Jesus, a sua vida aqui na terra e como ele preparou o caminho para que o evangelho viesse. É a partir dali que Jesus começa a ordenar que o evangelho seja pregado. Então, se Jesus começa a ordenar que o evangelho seja pregado, é porque aqueles ali não são os evangelhos. Aqueles ali são livros históricos que nós chamamos de evangelho, porque está escrito lá, é evangelho. Mas os evangelhos são as boas novas anunciadas a partir da ressurreição de Jesus, que conta a sua história de vida, sim, mas que também anunciam a mensagem do que a cruz fez. E aí Paulo vai dizer que todos esses fatos são observados na humanidade no dia em que Deus há de julgar o segredo dos corações dos homens, por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele diz, de acordo com as declarações do meu evangelho. Então ele está falando aqui que Romanos é um evangelho. E esse, ele poderia do evangelho de Jesus. Quando ele diz meu evangelho, não que ele seja o autor,
mas que ele seja aquele que tem propagado o Evangelho. Então, que nós possamos estar com os ouvidos atentos para entender que diante de Deus não existe nada que conte a não ser a obediência ou a desobediência. Pode ser quem for. Se você não obedece à verdade, um dia nós seremos julgados. E é interessante ele dizer que um dia serão julgados os segredos dos corações. Então, nós possamos levar tudo diante de Deus para que a nossa consciência se mantenha limpa, diante dele principalmente. Porque uma consciência limpa é o melhor remédio para uma boa noite de sono. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Que o Senhor abençoe esse dia, a vida dos meus irmãos, trazendo sobre ele a tua graça, o teu favor, e que o nosso dia seja conduzido pelo princípio da palavra. Que o teu Espírito possa nos conduzir por um caminho de vitória. Protege teus filhos, torna-os imunes pelo sangue de Jesus e dê a eles um dia de paz, de misericórdia e graça. Que a bondade e a misericórdia do Senhor sigam por onde eles forem nesse dia, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, graça e paz.